Queridos irmãos, então, iniciando mais uma jornada, né? Iniciando aí mais uma caminhada nossa, agora com uma revista, né? Que eu vou postando para os irmãos aos poucos, tá? A lição para os irmãos. Vou dar uma dica para os irmãos, tá? Eu comprei a versão online da revista. Se você colocar lá no Google, onde você compra aplicativos, eu paguei acho que R$ 6 na versão digital, tá? Na versão digital dá para você comprar e tê-la no celular, no computador. Eu não consigo compartilhar o arquivo, tá? Ele fica restrito. Eu consigo compartilhar aqui agora, né? Mas não no grupo, por exemplo. Por isso que eu tirei lá o print da aula e vou mandando aos poucos conforme a gente usar. Mas se alguém quiser, pode jogar lá no Google. Eu esqueci o nome do Google Play, não sei se é esse o nome, mas é o Google Livros, tá? Você coloca lá, R$ 6, né? Ou eu vou postando aqui para os irmãos toda semana os pedacinhos da revista. Tá legal? Mas eu sempre vou acrescentando coisas, tá? Então, isso aqui é o diferencial do professor Alexandre, que não se contenta com a revista. Pronto, agora vamos começar. Bom, queridos, então vocês viram aí o nosso título, Valores e Virtudes, Estudos em Eclesiastes. Eu convido os irmãos, vamos fazer mais um desafio, tá? Teremos aí 16 lições, né? E eu gostaria que os irmãos fizessem a leitura de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro pequeno, né? Não é um livro tão longo, aqui tem mais lição do que capítulos tem em Eclesiastes. Mas é interessante a gente fazer a leitura do livro de Eclesiastes e buscando uma visão geral. Os irmãos vão perceber que Eclesiastes é um livro perigoso se você lê ele descontextualizado. E eu vou explicar por quê, tá? Eu vou começar aqui compartilhando a nossa primeira tela. Deixa eu ver se eu deixei tudo organizado e bonitinho aqui para a nossa aula. Me parece que sim. Então, eu vou começar apresentando para os irmãos uma imagem, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vamos lá, então. Aqui. Ok. Acredito que apareceu aí para os irmãos a imagem, né? Vocês estão vendo aí essa imagem? Estão vendo, né? Essa imagem. Irmãos, a minha pergunta é o seguinte: o que as bolhas de sabão podem apresentar ou representar para nós? Os irmãos estão vendo aqui, né? A menininha aqui soprando bolhas de sabão. Olha aqui que bonitinho, né? Então a pergunta é essa, né? O que as bolhas de sabão podem apresentar? O que elas representam? O que os irmãos sentem ao olhar essas bolhas de sabão? Vamos lá? Pode falar um de cada vez. O Jailton é o único que não vai falar, porque está com problema no som, mas tem que escrever no chat, tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Bolhas de sabão, irmãos. O que os irmãos veem de significado em bolhas de sabão? O que vocês acham de bolhas de sabão? Fala, Eugênio. Como uma neblina, né? Uma neblina, né? Como uma neblina. O que mais, irmãos? Fala, Silvia. Correr atrás do vento. Porque ela sai voando, né? E a gente sai correndo, as crianças tentam estourar assim. É verdade, né? O que mais, Liberdade. Irmão? Liberdade, né? Você olha a bolha voando, assim, geralmente com crianças brincando, é sensacional. Vamos lá, o Jailton escreveu já aqui. Jailton, estou esperando, hein? Estou esperando. Vou dar mole, não, tem que escrever. Mary, pode falar, Mary. Eu não vi direito a imagem. São bolhas de sabão. Eu não vi direito. Mary. Bolhas de sabão. Olha lá, Mary. Não vi. Parou. Bom, mais alguém gostaria de falar? Olha, o Jailton tem que escrever. Brincadeira de criança. O Jailton escreveu ali, né? Brincadeira de criança. Legal, né? Vocês acham bolha de sabão bonito?
É bonita uma bolha de sabão? O que vocês acham? Eu acho sensacional, turma. As cores. Eu acho aquele jogo de cores que cria na bolha de sabão, eu sempre achei e ainda acho uma das coisas mais fascinantes, porque a bolha de sabão não tem uma cor, né? Aquela cor metálica, olha só, parece uma cor metálica, né? Quanto tempo demorou para ter carro com cor metálica? Lembra quando saiu, a gente ficava admirado assim? E, entre aspas, na natureza, né, a gente já criava assim as bolhas com essa cor lilás, esse verde, assim, esse jogo de cores, eu sempre achei uma coisa linda, uma coisa sensacional, né? Uma coisa que um detalhe, tá, turma? Hoje a internet aqui nós sentimos uma grande estabilidade, tá? Eu espero que se acontecer aí, os irmãos tenham um pouquinho de paciência, tá? Por enquanto está indo tranquilo. Mas eu estou vendo que alguns aqui, às vezes, fecharam a câmera. Pode ser essa instabilidade. Alguns estão caindo, voltando aí. A internet hoje não estava muito tranquila hoje. Mas bolha de sabão remete a isso. Brincadeira de criança, a liberdade, né? Aquela, você sopra a bolha, ela sai voando, né? Não tem muita direção, né? É para onde o vento levar. Né? Criança acha fascinante. É um dos brinquedos mais simples, não é verdade? E como criança gosta? É um negócio maravilhoso, né? Criança acha muito bonito, cachorro brinca também. Eu acho muito bonito, né? Eu acho sensacional. Bolha de sabão também tem leveza. Não tem a leveza? Você brinca de soprar, dá um sopro, ela vai para várias direções. Você pode até tentar equilibrar. Tem tudo isso em bolha de sabão. Mas, pensando na nossa aula, né? Uma das coisas que a bolha de sabão sugere é brevidade. Não é verdade? Quanto tempo dura uma bolha de sabão, irmão? É rápido, né? Bolha de sabão, ela dura muito pouco. A duração de uma bolha de sabão, ela sim, é muito passageiro, né? Não dá para fazer e entregar para a criança brincar. Pô, agora fica brincando. Você tem que ficar fazendo várias, né? Elas, às vezes, estouram no ar. Algumas conseguem tocar o chão e estouram no chão. Só que muitas estouram no ar. Então, pensando em tudo isso, é que nós vamos dar prosseguimento na nossa aula, mas com esse tom sobre a brevidade que está presente nas bolhas de sabão. Queridos, eu vou fazer aqui rapidinho uma outra apresentação para vocês, olha. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos, só para a gente dar uma olhadinha em como será a sequência das aulas que nós vamos ter, né? Então, vocês têm aqui, olha, o sumário, está aparecendo aí para vocês, eu acredito, né? O sumário. Aí nós temos aqui, ó, Correndo Atrás do Vento, é a aula número 1. Tudo tem o seu tempo, é a aula número 2. Corrupção, o dedo apontado para mim, vai ser a aula número 3. Olha que título sensacional, o número 4. Conquistas mal conquistadas. Religiosidade incoerente, dinheiro para que te quero, uma vida ponderada, os benefícios da sabedoria, agindo com justiça, destino de todos, sabedoria versus força, pura tolice, visão de futuro, acertando as contas com Deus, a brevidade da vida e luz no fim do túnel. Então, essa é a sequência de aula que nós vamos ter, tá bom? Pessoal, eu vou deixar aí o microfone fechado. Se alguém quiser perguntar, aí abre, tá bom? Mas eu vou deixar o mute aqui geral para todos, e aí se alguém precisar, abre. Eu vou oscilar daqui entre compartilhamento do Word e compartilhamento das páginas da revista. Eu vou começar compartilhando o Word, porque nós vamos partir pensando no livro de Eclesiastes, né? Vocês já leram todo o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes, ele é maravilhoso. Só que ele é um pouco diferente dos outros livros que nós estamos acostumados. O que ela quer? Bom, então eu vou aqui compartilhar novamente. Aqui. Beleza. Então, vamos aqui, turma. O livro de Eclesiastes traz a ideia da curta duração da vida, como uma bolha de sabão. Gente, proporcionalmente, né, se a gente pensar
na dinâmica do tempo e da história, a nossa vida ela é como uma bolha de sabão. Ela vai passar muito rápido. Pode parecer que não, mas bem disse o Salmo 90, Moisés que escreveu, ele disse que nós voamos. O nosso tempo, ele vai se esgotando muito rápido. Quando você menos perceber, você já envelheceu, muito tempo já passou, seus filhos já cresceram, já casaram, você já tem netos. Tem alguns aqui que isso já é realidade, né? Nós temos alguns aqui que já são vovôs e vovós, né? Alguns outros ainda não. Eu, por exemplo, ainda não, né? Mas a minha filha mais velha, no ano que vem, já faz 18 anos. Então, olha como o tempo passa tão rápido. E a nossa vida ela tem uma curta duração. Eclesiastes vai trabalhar com isso, tá? As pessoas só se dão conta disso na velhice. Mas eu, particularmente, desde a adolescência, eu fiz reflexões sobre a duração da vida, a curta duração da vida. Eu sempre me senti impactado com essa percepção da passagem do tempo, tá? Mas muitos jovens nem pensam nisso. As pessoas só se dão conta disso na velhice. E, por que eu estou dizendo isso? A maioria dos estudiosos entendem que Salomão escreveu Eclesiastes na velhice. E o contexto vai sugerir isso mesmo, tá? Quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já escreve tendo governado Israel, tendo feito uma série de coisas, então ele já escreve na velhice. E ele vai ter essa percepção da curta duração da vida. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse livro. Então, esse é um dos termos chaves para entender Eclesiastes, tá? O livro de Eclesiastes, um dos termos chaves é pensar nisso, brevidade, ou a vida muito curta, ou a passagem do tempo. É essa a ideia que vai estar por trás da dinâmica do livro. Quando você estuda um livro da Bíblia, você tem que tentar perceber ou descobrir o objetivo do livro, tá? Uma das falhas que nós temos como estudiosos da Bíblia ou leitores da Bíblia é que, às vezes, nós focamos apenas em um versículo ou apenas em um capítulo. Mas a gente esquece que aquele versículo está dentro de um capítulo e o capítulo dentro de um livro. Pior ainda, a gente esquece que a Bíblia originalmente não tinha nem versículo nem capítulo. Então é um livro, o Eclesiastes é um livro. O que o autor pretendia com o livro? E aqui vai o perigo que eu mencionei, né? Porque Salomão parece empregar um pessimismo muito forte sobre a vida. Você conhece crente pessimista? Parece, tá? A gente vai descobrir se é ou não, que Salomão era um camarada muito pessimista, né? Vamos descobrir se é ou não é. Vamos estudar 3 coisas importantes na vida, isso na aula de hoje, tá? Vamos estudar 3 coisas importantes na vida, que são coisas virtuosas, mas que separadas de Deus, elas se tornam bolhas de sabão, uma beleza desvanecente. Então, vamos estudar 3 coisas importantes para a nossa vida. Quais serão elas? As possessões, aquilo que você pode possuir como propriedade. É muito bom, muito gostoso, muito maravilhoso você ter coisas. Ter coisas vai desde uma propriedade, uma casa, um carro, né? Uma chácara, um sítio, pode ser a roupa. Olha aqui quantos livros eu tenho, né? Tudo que você possui, suas possessões. Isso é bom, né? Isso é bom. Pode ser positivo, mas pode ser negativo também. Nós vamos discutir isso. As possessões. Uma outra coisa é a sabedoria. Por que você está estudando aqui hoje? Eu acredito que você quer mais sabedoria na sua vida, né? Você está recebendo informações e você também está se tornando mais sábio, né? Nós sabemos que informação por si só não é sabedoria, mas a sabedoria está ligada justamente em você conseguir fazer um bom uso das informações que você tem. Então, nós temos a busca pela sabedoria. E temos o trabalho. Vamos também falar do trabalho. O trabalho é muito importante. O trabalho, ele nos aproxima de Deus. Tem uma fala protestante da época da Reforma que eu acho ela muito interessante e positiva, que é justamente a noção de que o trabalho te aproxima de Deus,
Porque a Bíblia diz que Deus trabalhou e a Bíblia diz que Deus criou, né? O trabalho de Deus foi a criação. E Jesus falou que até agora o meu Pai trabalha, né? Está escrito lá no Evangelho de João. Quando nós trabalhamos, nós produzimos coisas, não é isso? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa caneca aqui. Essa caneca não foi criada por Deus, ok? Né? Então, pessoas desenvolveram técnicas de cerâmica e criaram a caneca. Então, a caneca foi criada pelo humano. O ser humano, ele cria coisas. E quando o ser humano, no trabalho, ele está criando, ele está repetindo um gesto do Criador. Deus é o Criador supremo. É aquele que criou coisas do nada, inclusive. Coisa que o homem não consegue. Entretanto, nós, quando trabalhamos, estamos criando. E a nossa criação nos aproxima de Deus quando nós repetimos o gesto de Deus. Mas nós vamos ver que essas 3 virtudes, possuir coisas, propriedades, possessões, a sabedoria e o trabalho, eles não podem estar separados de Deus, pois senão eles terão uma beleza desvanecente e sem sentido. Agora a gente foca um pouquinho aqui no livro de Eclesiastes, tá? Vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Eclesiastes. Temos uma pergunta aqui, o que este livro está fazendo na Bíblia, né? Porque Eclesiastes é um livro que, para muita gente, é um livro pessimista, né? Mas, como eu disse, o segredo para entender o Eclesiastes é você conseguir enxergar o todo. Eu acho que você ficaria muito chateado se você mandasse uma mensagem para alguém e essa pessoa só lesse o começo da mensagem e não lesse todo o restante daquilo que você mandou. Para a pessoa entender o que você quis dizer, ela tem que ler tudo, né? Então, muitas pessoas que acham o livro de Eclesiastes pessimista, talvez é porque não tenha o olhar do todo, mas olha apenas algumas partes e alguns versículos. A voz do Antigo Testamento tem muitas inflexões, temos aí quase de tudo. Nós temos a pregação dos profetas, comentários tranquilos e prudentes de sabedoria, como no livro de Provérbios. Nós temos a poesia dos Salmos, nós temos a lei, nós temos histórias, né, como as histórias de Davi, a história de José, né? Nós temos visões, como Daniel, Ezequiel, nós temos de tudo. Mas não há... Eu preciso colocar um mute aqui, peraí. Ok, né? Deixa eu voltar lá. Aqui, né? Porém, não há nenhum livro semelhante ao Qohelet, que está escrito aqui, não sei se a minha pronúncia está correta, ou Qohelet, né? Aqui o autor colocou algo praticamente intraduzível, que é o nome do Eclesiastes em hebraico, né? Não existe em todo este grande volume, que é a Bíblia, um único livro que tem as mesmas ênfases. Parece que Eclesiastes é um livro com uma dinâmica muito própria. Em alguns momentos, ele vai lembrar Provérbios, tá? Mas ele vai além dos provérbios. Os provérbios têm reflexões mais curtas, que se reduzem a uma estrutura de 1, 2 versículos. Tá? O Eclesiastes ele tem uma reflexão mais profunda que pega o livro todo. Ele vai caminhar pontuando algumas questões específicas, mas parece que o Eclesiastes tem um pensamento que começa no capítulo 1, mas que vai ser concluído lá no seu último capítulo. Seu habitat, por assim dizer, fica entre os sábios. É um livro de Eclesiastes, está nos livros de sabedoria, que nos ensinam a usar os olhos e ouvidos para descobrir o caminho de Deus. Então, Eclesiastes não é aquele livro da profecia, que tem uma revelação para entender o caminho de Deus. O Eclesiastes também não é o livro da lei, que é uma coisa mais técnica, né? Com ordem, com mandamento, ok? Para um advogado, né? Como o Eugênio ou o Edson aqui explicar melhor, né? Mas o Eclesiastes, ele também não é uma coleção de músicas ou de orações como os Salmos. O Eclesiastes está no livro das sabedorias, que é você
abrir bem os olhos, ficar bem atento para perceber a vida, perceber o mundo, perceber a natureza, perceber a sociedade, e a partir dessa percepção, você entender os caminhos de Deus. O Eclesiastes é um livro com um tom filosófico, de você olhar a vida, a natureza, e não só a natureza, você olha a natureza e olha as relações sociais. E olhando a natureza e olhando as relações sociais, essa dinâmica na sociedade, você começar a perceber, descobrir os caminhos de Deus para o ser humano. Então, não é o livro que vai ter a profecia, vai ter a revelação ou vai ter uma lei, mas é um livro da sabedoria. Alguns dos seus ditados lembram o livro de Provérbios e, quando vez por outras, essas incursões com ele nos levam a situações mais desconcertantes. O Eclesiastes nos leva a algumas questões que, às vezes, a gente não tem coragem de fazer, porque a gente tem muita fé, né? E a gente não tem coragem de dizer coisas que o Eclesiastes diz, né? Os Salmos também têm essa ousadia. Às vezes a gente é crente demais para falar coisas que a própria Bíblia diz, pois ele tem um jeito muito franco e muito simples de dizer e de fazer algumas reflexões que parece que às vezes foge daquilo que a gente teria coragem de dizer. Suas investigações são tão implacáveis que ele pode facilmente ser tomado por cético ou pessimista. Aqui é o perigo de ler o livro descontextualizado, sem olhar o todo. Se você não tiver cuidado, você vai achar que o livro é muito cético ou pessimista. Eu acho que você não está entendendo ainda, né? Talvez você não esteja compreendendo, mas como assim um livro da Bíblia pode me tornar cético ou pessimista? Será que é isso mesmo, né? Vocês vão entender abaixo quando eu colocar para vocês os 3 primeiros versículos de Eclesiastes. E nós vamos perceber isso justamente nessas primeiras palavras que ele vai falar. Então, vamos já pensar aqui. Primeiro, o que significa vaidade? Eu mandei uma mensagem hoje para vocês, né? Com o primeiro versículo, o versículo 2 de Eclesiastes, vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E eu perguntei, né, o que será que significa esse versículo? Eu disse que hoje, na aula, nós iríamos pensar sobre isso. Eu já volto lá no nosso compartilhamento. Só para vocês terem uma ideia como isso é complicado, eu cresci em uma igreja pentecostal Deus é Amor, que é uma igreja com uma forte ênfase em usos e costumes, né? Então, por exemplo, lá na Deus é Amor, eu não sei, está tendo algumas mudanças muito positivas na igreja, é uma igreja que eu aprendi a admirar. O meu pai foi curado lá, eu recebi cura também lá, eu recebi muitas bênçãos de Deus, aprendi a oração, fui formado na minha adolescência lá, então tem muita coisa boa que eu aprendi lá. Mas é uma igreja com uma forte ênfase em usos e costumes. Por exemplo, o homem não pode usar barba, nem bigode. A gravata tem que ter o tamanho de 4 dedos, não pode ser gravata grande, né? Então, algumas coisas meio bobas. Por exemplo, o homem não pode usar paletó rachado. Sabe o paletó que tem aquele racho atrás, né? A mulher não pode usar, mas o mais pesado é sempre para a mulher. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode tingir o cabelo, não pode tirar a sobrancelha, não pode usar batom, não pode usar brinco, né? Uma série de coisas desse tipo. Por que eu estou lembrando da minha fase na Igreja Deus e Amor? Porque a principal justificativa é que tudo isso é vaidade. Então, uma das coisas que eu mais ouvia na minha adolescência, cuidado que isso é vaidade. E pegava mais para as irmãs, né? Para os irmãos era menos, não pode barba, não pode bigode, não pode um cabelo mais comprido, não pode uma gravata muito grande e o paletó lá rachado, né? Agora, para as irmãs, pegava mais questões de maquiagem, questões de corte de cabelo, questões de tingir o cabelo, tirar a sobrancelha, coisas desse tipo, tudo era colocado como vaidade. O que será que é vaidade, né? Eclesiastes começa falando que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que será que significa vaidade? Alguém quer comentar aqui alguma coisa? O que você acha que é vaidade? Será que está certa lá a igreja que eu frequentava, quando dizia que
esse embelezamento do corpo, né, das irmãs, tal, vou tirar a sobrancelha, passar um batom, cortar o cabelo, né? Ou dos irmãos também, né? Será que a vaidade era isso, né? Ter um paletó rachado, né, uma gravata assim um pouquinho maior? Será que isso é vaidade? O que os irmãos acham? O que significa vaidade? O que vocês acham sobre vaidade? Jailton pode digitar, tá? Se quiser, né? Vamos lá? Quem vai falar primeiro? Calma, todos podem falar, não precisa brigar, vamos organizar com calma. Pastor, acho que a questão do comportamento da barba, essa coisa toda, é legalidade, né? Tem um vínculo direto com a doutrina da legalidade, que muitas igrejas... Legalismo. Certo. Legalismo dentro da igreja, né? Com relação à vaidade, eu acho que tem muito a ver com o ego, aquilo que o pastor Fernando está pregando. É só isso que eu gostaria de colocar, né? Acho que tem muito mais a ver com o nosso ego, com o nosso coração, né? Do que propriamente dito com a legalidade. Minha opinião. Ok. Mais alguém aqui gostaria de comentar? O que você acha que significa vaidade? O Jailton escreveu, né? Excesso de cuidado, né? Então, aquele excesso de cuidado. Então, pode ser, né? A gente pode pensar nisso, né? O termo vaidade. Se a gente pensar além de Eclesiastes, né? Quando a gente fala assim, ó, o Alexandre é muito vaidoso, qual que é a imagem que vocês vão ter? Né? Que é alguém que, justamente como o Jailton diz, que tem um excesso de cuidado, né? É aquela pessoa que, de repente, ele fez um penteado diferente, né, no cabelo, né? Aí chega uma criança, vai abraçar, ele não deixa nem pôr a mão, né? Vai bagunçar o meu cabelo, né? A pessoa, o Jailton, chega na igreja com aquele penteado bonito, né? E não deixa ninguém mexer ali no penteado dele. Então, algo do tipo, né? Ou a pessoa, né? Imagina eu cheguei com aquele sapato brilhando na igreja, uma criança pisou, já perdi a paz, já perdi a calma, porque eu acho que estragou o brilho do meu sapato, né? Bom, mas será que Eclesiastes está pensando nisso? Pastor, Pode falar, Célia. eu não entendi direito o que acho que o irmão Eugênio estava falando, mas eu acho que a linha dele é tudo que alimenta o ego, né? Não é o que não é a aparência, né? Essa aparência, lógico que se vai alimentar meu ego, lógico que é perigoso, né? Mas o cuidado, né? A boa aparência, isso é até sadio, é saudável, né? Mas se alimentar o ego, né? É o poder, é a fama, é sempre estar à frente de alguma coisa. Então, eu penso que tá nesse lado aí desse alimento de ego mesmo, essa vaidade, né? Ok, gostei. É isso aí, né? Por isso que o Jailton foi muito feliz na palavra excesso, né? É o excesso, né? Excesso. O filósofo Aristóteles, ele escreveu, não é o profeta Aristóteles, tá? O filósofo, mas ele escreveu que as virtudes têm que ter equilíbrio, né? Então, imagina alguém que não se cuida, imagina, já pensou dando aula aqui agora, né? Com o cabelo despenteado, né? A camisa toda aberta, suja, né? Imagina como seria algo desagradável. Da mesma forma, então, seria o cuidado zero, né? Agora, imagina uma pessoa, como eu disse, tão cuidadosa ao extremo que nem pode dar um abraço no irmão, porque senão vai amassar a minha roupa, né? Então, nós temos... Então, Aristóteles diz que a virtude ela tem que ter um equilíbrio, senão ela se perde, né? Então, é isso aí, Célia. Mas pensando nesse texto bíblico, então, isso foi o termo vaidade. Agora, vamos pensar no termo bíblico. O termo bíblico. E aí eu convido vocês a fazer uma comparação. Eu acho que aqui na sala, todos conhecem esse versículo bíblico do jeito que eu falei, pois ele ficou famoso e conhecido pelas versões ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, e a Almeida Revista Atualizada, que particularmente é a que eu mais uso, tá? A Revista e Atualizada é a que eu prefiro. A Revista e Corrigida, ela é uma das mais assim próxima do texto original. Nenhuma tradução, ela é fiel ao original, nenhuma. Porque quando você traduz um termo, você tem que fazer escolhas. Então, às vezes, uma palavra ela tem 3 possibilidades de tradução. Você vai escolher uma. Então, só conhecendo o original para ser 100% fiel ao original. Tá? Então, nenhuma tradução é 100% fiel ao original, porque você tem que fazer escolha.
Você tem que escolher. Mas a revista corrigida e atualizada, ela se aproxima mais, porque às vezes uma palavra, numa cultura brasileira, ela precisa ser atualizada para que você compreenda melhor. Então, algumas Bíblias, elas parafraseiam, às vezes uma palavra ficou muito arcaica, ela coloca um termo um pouco mais contemporâneo para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu vou apresentar para vocês outras traduções do mesmo versículo. E vamos ver como a ideia de vaidade, ela muda. Nesse versículo, tá? O que vocês falaram sobre vaidade não está errado, está certo quando a gente pensa em vaidade. Mas a gente está pensando nesse versículo específico. Então, vamos ver nesse versículo específico como que esse mesmo termo ele é traduzido de formas que não têm a ver com o que a gente disse sobre vaidade agora. Então, temos aqui, ó, revista e atualizada, tá? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, versículo 1. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E o verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. NVI, eles até mudam a estrutura, tá? Fica numa estrutura de poesia. É interessante isso. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Esse é o versículo. E aí, já viram a diferença? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade? Olha a NVI, a nova versão internacional, ela troca vaidade por grande inutilidade. Grande inutilidade, nada faz sentido. E o outro versículo, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho e se afadiga debaixo do sol, eles traduzem assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Nova tradução linguagem de hoje, que essa daqui seria para ficar assim, Muito mais baixo acessível, tá? A nova tradução da linguagem de hoje, ela tem o objetivo de tornar Não tem importância. ela tem o objetivo de transformar o texto em acessível. Ele é muito usado para evangelismo. O Billy Graham, famoso evangelista, ele distribuía as Bíblias na linguagem de hoje, pois é uma linguagem mais acessível. Olha como é traduzido. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi, rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva de tudo isso? Então, aqui a palavra é ilusão. É uma grande ilusão. E a nova versão transformadora, essa é a... Vou contar um segredo para vocês, tá? Esse é o texto que o pastor Fernando tem mais utilizado recentemente, tá bom? A nova versão transformadora. Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Vocês viram como ficou diferente? Né? Viram como mudou a nossa perspectiva? Nós pensamos vaidade primeiro nesses excessos, muitas vezes de um cuidado pessoal. Mas o termo vaidade aqui, ele pode ser traduzido, então, pensando... Aqui eu deixei colorido, mas eu vou colocar aqui embaixo, olha. Olha os termos que são usados. São esses aqui, ó. Vaidade, grande inutilidade, nada faz sentido, ilusão e nada faz o menor sentido. A palavra vaidade aqui, ela tem o sentido de algo vazio. O que é uma ilusão? Uma ilusão que não é real, não é isso? Vocês já encontraram alguém que ficou triste porque falou, estou tão triste, e você fala, por quê? Porque eu estava iludido, né? Então fica feliz, meu filho, porque você estava iludido, agora você viu a realidade. Então, alguém que diz que está triste e deprimido porque estava iludido, tem que ficar feliz, pois a ilusão acabou. Né? Então, a ilusão é a inutilidade, é aquilo que é sem sentido e é a vaidade que ele está pensando aqui. Eu vou mandar para vocês dessa vez colorido do jeito que está. Sabe o que eu fiz aqui, esse jogo de cores? Eu coloquei amarelo, né? Por exemplo, ó, a revista atualizada ela põe pregador, a NVI põe mestre.
Então, a mesma palavra pode ser traduzida por mestre ou sábio, na linguagem de hoje. Então, você tem sábio, pregador e mestre. Gente, por isso que é importante ter mais de uma Bíblia, tá? Mais de uma versão. Às vezes, uma tradução te ajuda a entender melhor um texto. Primeira coisa para estudar a Bíblia, uma das primeiras coisas básicas é isso, você comparar versões. E hoje nós temos aplicativos da Bíblia que tem várias versões. O que eu uso no meu celular, ele tem essas versões todas, mesmo sem precisar comprar outras Bíblias. E o versículo 3, ele é sensacional. Mas eu quero, antes de explorar o 3, pensar no verso 2. Irmãos, vocês teriam coragem de evangelizar com esse versículo? Vamos fazer uma campanha? Vamos dar uma ideia para o pastor Fernando? Vamos fazer uma campanha na igreja. E o versículo-chave é o 2. Que grande inutilidade, diz o mestre, grande inutilidade, nada faz sentido. Vocês acham que a igreja vai dar glória a Deus, aleluia? Como que vai funcionar um negócio desse? Tema da vigília de hoje, nada faz sentido. O pessoal vai falar, esse pastor está doido, né? Que igreja é essa? Que pregador é esse? E quem que está falando isso, irmãos? Diz o mestre. O seu mestre está falando que nada faz sentido, eu vou embora. O mestre falou que nada faz sentido. E vocês viram, o hebraico, ele tem essa repetição, vaidade, vamos para o primeiro, ó, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O termo aqui, que se aproxima mais do original, tem 5 vezes vaidade de vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Sabe qual que é a ideia do hebraico quando repete o termo? É dar ênfase. Não tinha negrito. Hoje eu ponho um negrito. Vocês viram que eu coloquei ali verde, vermelho, amarelo? É para dar um destaque. Quando a Bíblia repete o termo, amém, amém, né? Assim diz o Senhor, ouça, né? Às vezes repete o termo, ele quer dar uma ênfase, é como se fosse um negrito. Agora imagina o camarada tá repetindo 5 vezes o termo que pode ser repetido, ilusão, 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 ilusão. É tudo ilusão. Inútil, inútil, inútil. Tudo é inútil. Nessa vida, tudo é inútil. E olha essa daqui. Vamos usar a linguagem de hoje? É ilusão, é ilusão. Diz o sábio, tudo é ilusão. E essa daqui, da nova versão transformadora? Já pensou um tema de campanha? Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Lembra que eu disse que o versículo de hoje é perigoso? É por isso. Porque se a gente estudar fora do contexto maior, nós não vamos entender o objetivo do sábio, né? Então, vamos pensar primeiro aqui o que vem a significar esse termo vaidade. Vamos agora para essa explicação aqui, que eu estou destacando para vocês, e vamos ver a visão do pregador, do mestre, do sábio, como ela é ampla, tá? E ela é tão ampla que ela se torna perigosa. Eu quero que você pense uma coisa. O Eugênio, por exemplo, pregando para alguém que gosta muito de futebol e falasse assim, olha, você está dedicando sua vida ao futebol, mas vai chegar uma época que você não vai conseguir mais jogar bola, né? Você vai ficar mais velho, você não vai ter mais o mesmo vigor. Então, isso é passageiro, isso é uma ilusão. Ou imagina você falando com alguém que vive nos vícios, falando, olha, você está vivendo aí nos vícios, você sente prazer hoje nos vícios, vai chegar uma época que você vai ficar doente, isso vai cobrar da sua saúde, esse prazer vai terminar, isso é uma ilusão. Agora imagina você chegar para alguém e falar, a vida inteira é uma ilusão, é uma vaidade, tudo é vaidade. Por isso que Eclesiastes, lembra que eu disse que tem coragem de fazer coisa que eu não tenho, nem você? Ele está olhando a vida como um todo e ele vai chegar a essa terrível conclusão. Mas calma aí, será que esse camarada era crente mesmo? Ele é muito pessimista, é um cara cético, né? Tudo na vida virou vaidade. A gente tem que olhar o livro como um todo. Vamos lá então, aqui o tema. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Um pouquinho de fumaça, uma rajada de vento, um simples sopro. Nada que se possa pegar com as mãos. A coisa mais próxima de zero. Isso é o que significa vaidade. Então, gostaram aqui da definição do que é vaidade? É como se fosse um pouquinho de fumaça. Lembra que o Eugênio falou que a bolha de sabão lembrava uma neblina? É isso. A vaidade é a bolha de sabão. Quanto tempo dura? Nossa, que bonito! Estourou. Sumiu. Né? É um pouquinho de fumaça, é uma rajada de vento, é um simples sopro. É nada que você consegue segurar. É nada que você consegue deixar firme, é algo próximo do zero. O que nos perturba
nesta leitura sobre a vida, o que nos perturba esta leitura sobre a vida é que tal nulidade não é considerada como uma simples chamuscada sobre a superfície das coisas, ainda que tenha o seu charme. O problema é que para esse pregador, para Salomão, e você já disse que Salomão foi o homem mais sábio, já não disse? Você já disse isso, que eu sei. Está na Bíblia, né? Que Salomão foi o rei mais sábio que existiu. Então, é esse camarada sábio que está escrevendo que tudo é vaidade, que a soma de todas as coisas é vaidade. Gente, o que significa correr atrás do vento? O que vocês imaginam que significa correr atrás do vento? Eu não coloquei aqui o versículo, mas ele vai aparecer. Ele vai aparecer, se não me engano, 8 vezes em Eclesiastes, que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? O que vocês acham que significa essa expressão? Agora não é o termo vaidade, mas é uma expressão, né? É correr atrás do vento. O que vocês acham que significa essa expressão, correr atrás do vento? Quem quer comentar? Calma, um de cada vez, não precisa ter pressa. Aliás, um pouquinho de pressa para a gente fechar a aula tranquilo, né? Vamos lá? Correr atrás do vento. O que te vem à sua cabeça quando fala aqui? Nossa, isso que eu fiz foi só correr atrás do vento. O que vocês acham que significa isso? Correr atrás do vento. Posso falar? Célia, ou Silvia, né? Silvia, pode falar, Silvia. É fazer coisas sem sentido, que não tem valor. Coisa sem sentido e coisa sem valor. Mais alguém quer comentar? Fazer coisas sem sentido, fazer coisas sem valor. Isso é correr atrás do vento. Vamos lá? Vou compartilhar então aqui de novo. Enquanto eu compartilho, se alguém quiser abrir e falar, pode falar. Então, mais ninguém? Então vamos ver essa explicação que aparece aqui. Ó. Correr atrás do vento. O contexto admite igualmente 2 interpretações. Então, existem 2 possibilidades para o significado de correr atrás do vento. Pode ser frustração diante de algo insolúvel, né? Então, quando a pessoa se sente frustrada, eu lutei para fazer isso e não deu em nada. Sabe aquela frustração? Então, foi vento. Só vento, não é nada palpável, nada real, né? Ou a ambição pelo inatingível. É você desejar uma coisa, mas que nunca vai poder conquistar. Então, ou é aquela frustração insolúvel, estou frustrado, pois aquilo que eu desejava não realizou. Né? Ou é uma ambição, é uma busca por algo que jamais vai se conseguir. Você conseguiria correr atrás do vento e pegar o vento? Se bem que teve uma governante nossa que disse que ia tocar vento, né? Mas isso é outra história, né? Bom, então a ambição pelo inatingível, correr atrás do vento, não consigo, né? Este último, quase com certeza, o sentido verdadeiro é a busca por algo que eu não vou atingir, e nós vamos descobrir isso nessa leitura aqui. Então, vamos para a primeira divisão da revista. Então, a revista vai apresentar essas 3 divisões. Primeiro, a vaidade das possessões. Então, eu quero que você agora sempre substitua a palavra vaidade em Eclesiastes por essas palavras das outras versões. Por exemplo, se você pegar aí a revista, né, você vai ver que o item número 1 é a vaidade das possessões, né? Então, o que eu poderia trocar por vaidade? A grande inutilidade das possessões, ou a falta de sentido das possessões, ou a ilusão das possessões. Você viu que para a gente fica uma linguagem muito mais clara quando nós usamos essas outras versões, tá? Mas vamos à leitura aqui do texto. Então, primeiro, o que Salomão vai discutir? A vaidade das possessões. Vamos à leitura do texto? Eu quero que vocês descubram esse pessimismo de Salomão. Tá? Salomão foi duro aqui com a gente, hein? Tudo é vaidade. Ele vai pesquisar essas 3 coisas. Vamos ver para onde Salomão vai levar a gente. Né? Disse comigo. Então, Salomão falou com ele mesmo, tá? Disse comigo mesmo. Vamos. Você já chamou você para ir para algum lugar? Disse comigo. Vamos. Eu te provarei com a alegria. É Salomão falando com ele mesmo, tá? Acho que ele é meio doido mesmo, né? Vamos lá. Eu disse comigo mesmo. Vamos. Eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade.
Vocês já viram o que significa vaidade lá. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Ele já pensou alguém evangelizando? Se você queria um pastor que te desse conselho, ah, pastor, hoje eu dei tanta risada, estou tão alegre. Aí ele olha para você e fala, sua risada é loucura. E essa alegria, para que serve? Salomão, hein, irmãos? Mas vamos ver para onde ele leva a gente. 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E esse pastor tá doido mesmo, hein, irmão Eugênio? Ele falou que resolveu se dar ao vinho. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Então ele bebia vinho, mas não ficava bêbado, tá? Regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante, lembra que eu disse da bolha de sabão? Durante os poucos dias de sua vida. O que Salomão já vai na abertura falar? A nossa vida dura pouco. Nossa vida é curta. Agora, a ideia das possessões, tá? Eu quero que vocês percebam como essa primeira parte de Eclesiastes, nós estamos no capítulo 2, tá? Essa primeira parte do capítulo 2, do 1 ao 11, ele foca em possessões. Olha o que ele fez. Empreendi grandes obras. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdecio as árvores. Comprei servos, que são escravos, tá? Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provir-me de cantores e cantoras. Ele tinha cantor à sua disposição e cantoras. Naquela época não tinha um MP3, não tinha uma caixinha de som, né? Ele tinha os cantores para alegrá-lo. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo, olha só, eu acredito que tem pessoas aqui que têm a sua casa própria, seu carro, já teve mais de uma propriedade, mas eu duvido que tenha alguém aqui que teve tanto quanto Salomão. Olha o que ele pode dizer para ele. Ó. Olha o que ele pode dizer para ele mesmo. Tudo quanto desejar os meus olhos, nada lhe neguei. Isso de posses. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então, o primeiro entendimento que eu diria para alguém que trabalha muito, eu, como pastor aqui, conselheiro. Irmão Eugênio, o irmão trabalhou tanto, comprou a sua casa, sua propriedade, né? Todo esse seu esforço valeu a pena. Agora, desfruta daquilo que você conquistou. Como Salomão está dizendo, ó, eu me alegrava de todas as minhas fadigas. Por que ele se alegra da fadiga dele? Pois o trabalho árduo dele gerou um fruto, que é os pomares que ele teve, os açudes, os palácios, tudo que ele conquistou é fruto do trabalho. Isso é a recompensa. Aleluia! Mas calma, esse era o Salomão jovem. Quando ele está velho, ele fala isso daqui, verso 11. Considerei todas as obras que fizeram a minha mão, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis, ó a conclusão dele, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo era ilusão, tudo era nulidade, tudo era sem sentido algum, sem o menor sentido. Esse é o Salomão que teve de tudo para concluir que tudo era vaidade. Ok? Bom, vamos pensar agora um pouquinho lá na revista, tá? Deixa eu colocar um pouquinho lá na revista. Compartilhar aqui a revista com vocês. Aqui. Beleza. Então, deixa eu colocar na página seguinte. Aqui, né? Salomão foi um homem extremamente rico. E um pouco dessa sua fama, da sua fortuna, está descrita em Reis. Os irmãos conhecem tudo aquilo que ele tive. A história dele é muito conhecida. E chama atenção quando ele diz, né? Aqui eu vou grifar aqui para os irmãos verem o versículo de novo. O mesmo versículo, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não me neguei. Vamos agora para uma história para a gente refletir. Aqui temos uma reflexão que diz o seguinte: certa vez,
um rei. Essa é a única página aqui que talvez eu não consiga ampliar para os irmãos lerem, tá? Aqui eu não vou conseguir ampliar agora. Talvez a letra esteja pequenininha. Então, conta-se a história de um certo rei que era muito infeliz. E ele consultou os sábios do palácio, querendo que ajudassem a encontrar a felicidade. Os sábios lhe disseram que a única maneira dele ser feliz seria ele usar a camisa de um homem feliz. Então, tinha um rei que tinha de tudo, ele era rico, mas ele era infeliz. E os sábios falaram para ele, olha, rei, para você ser feliz, você tem que vestir a camisa de um homem feliz. E o rei enviou mensageiros por todo o reino a fim de encontrar um homem que fosse verdadeiramente feliz e compraria a camisa desse homem por qualquer dinheiro que fosse. Esses emissários do rei andaram pelo reino todo em busca de um homem feliz e não encontravam um homem que fosse verdadeiramente feliz. Mas, perto de desistir, eles encontraram um homem, eles encontraram uma pessoa que estava cantarolando, que estava rindo, que estava sossegada, né? E aí eles perguntaram para aquele homem, o senhor é feliz? E ele respondeu, claro que eu sou. Acho até que sou o homem mais feliz do mundo. Não tenho quase nada, mas tenho a liberdade de viver para cá, de vir para cá sempre que eu quero. Ele estava ali nadando em um lago, né? Aqui eu posso tocar meu violão, posso cantar à vontade, eu posso pescar, posso nadar, posso ver o pôr do sol, posso ver os pássaros, eles me fazem companhia. Eu sou muito feliz aqui nesse lugar. Então os mensageiros do rei desceram do cavalo, pegaram uma grande quantia de dinheiro e falaram para o homem, o rei precisa da sua camisa, ele quer comprá-la. Aí o sujeito, ele começou a sorrir e disse, diga ao rei que o homem mais feliz do mundo não tem camisa. O homem mais feliz do mundo não tem camisa, né? Então, o que essa breve ilustração ou história está nos ensinando, né? Que a felicidade não está nas possessões. E aí nós temos o versículo bíblico, que eu já compartilhei lá, eu vou colocar aqui de novo. Jesus, ele disse em Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Então, a nossa ideia aqui é justamente pensar, né, que Salomão ele chega a desprezar todas as suas possessões quando ele faz a comparação com a brevidade da vida num tom geral. Ele faz esse desprezar. Deixa eu voltar aqui. Agora deixa eu voltar lá para o nosso compartilhamento. O outro compartilhamento. Aqui. Então, aqui está o versículo que eu citei para vocês. Lucas 12:15. Então lhes recomendou Jesus, né? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Segundo tema, aí Salomão vai buscar, então, a sua realização na sabedoria. Salomão ficou decepcionado com as posses, tá? As possessões. Ele teve de tudo, ficou feliz em certo momento com o que tinha, mas no fim da vida, na velhice, ele olhou para trás e falou, você quer saber? Tudo isso foi ilusão. E a sabedoria? Vamos ver o que Salomão fala da sabedoria? Vamos ver o que o homem mais sábio fala da sabedoria. É o mesmo capítulo, capítulo 2 de Eclesiastes, agora a partir do versículo 12. Então, passei a considerar, tá vendo? Então, eu passei a considerar. A ideia é assim, ó, eu olhei para tudo que eu tive, de posses. Eu cheguei à conclusão que isso é correr atrás do vento. Isso é correr atrás do vento. Aí eu passei a considerar a sabedoria. Tudo bem, não foi a riqueza que eu tive. Acho que na sabedoria. Vou considerar a sabedoria. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. O que é estultícia, gente? Olha, a nova versão transformadora e a NVI traduz por insensatez. E a linguagem de hoje é sem juízo. Então, uma pessoa com estultícia é uma pessoa sem juízo, é uma pessoa sem reflexão, é uma pessoa que age sem prudência, tá? Sem sabedoria. Que fará o homem que seguir ao rei? É um termo hebraico aqui difícil de traduzir, mas está assim. O mesmo que outros já fizeram. O nosso foco é a partir do 13.
Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, ou seja, uma pessoa sem juízo. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas? O que vale mais, turma? As trevas ou a luz? Com a luz eu vejo. Quando eu vejo, eu sei, eu conheço. Então, Salomão está falando, ó, tem a sabedoria e tem a pessoa não sábia, que ele chama de louco. Lembra na parábola das virgens? As virgens prudentes e as virgens loucas, né? Então, lá a loucura das virgens foi o quê? É uma demência? Não. A loucura das virgens foi não se preparar, não ser prudente. Tá? Então, a insensatez aqui é ser sem juízo, é não ter prudência. Então, Salomão está falando, assim como a luz vale mais do que as trevas, a sabedoria, a prudência vale mais do que ser sem juízo. Parece que ele está indo bem, né? Verso 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Esse contudo de Salomão que é o perigo. Tá? E é aqui que ele se torna um filósofo. O que é filosofia? É você parar, pensar e refletir no sentido. Não é só informação. Salomão pegou a informação e agora ele está refletindo sobre a informação. Ok? Verso 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Olha a pergunta que ele faz para ele mesmo. Por que eu fui buscar mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Até a sabedoria para ele é vaidade. Veja, ele não... Olha o cuidado. Ele está dizendo que a sabedoria é igual à luz e não ser sábio é estar em trevas. Mas ele viu que no final, olha o verso 16, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Por trás disso, você tem que enxergar a brevidade da vida. Dentro da vida, as posses e a sabedoria têm um grande valor. Mas quando você avalia a vida como brevidade, como algo muito passageiro, nesse sentido ele está falando, pois tanto o sábio quanto o estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, fiquei aborrecido da vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. O que Salomão está querendo mostrar aqui? Eu mencionei para vocês Aristóteles, né? Aristóteles é considerado um dos grandes filósofos que já existiram na história. Cadê ele? Morreu, foi embora, sumiu. É claro que os ensinamentos de Aristóteles sobreviveram, mas os ensinamentos de Aristóteles não o fizeram sobreviver. Ele morreu. Irmãos, agora, por exemplo, na pandemia, morreu gente boa e morreu gente ruim. Não é isso? Morreu gente sábia, inteligente, e gente sem nenhuma sabedoria. O que Salomão está querendo dizer é que, diante da brevidade da vida, eu vou morrer sendo sábio ou sendo um tolo. Os dois vão ter o mesmo fim. O sábio pega a Covid e morre, o tolo pega a Covid e morre. O sábio é atropelado, está dirigindo, ele é até prudente, colocou o cinto de segurança, está tranquilo, vem um imprudente, bate nele, ele morre. Ele está falando, olha, eu percebi que eu busquei sabedoria, busquei, eu vou ter o mesmo fim que o tolo. Ele morreu, eu também vou morrer. Então, eu quero que vocês enxerguem que ele está dando um olhar, e esse é o segredo, para não entender Eclesiastes errado. Ele está tendo um olhar da vida como um todo, e dentro da brevidade da vida. Veja, irmãos, eu tenho um monte de livro aqui atrás. Vários eu já li, vários eu já busquei consultar. Eu já estudei história, estudei teologia, eu prego, dou aula. Muita gente me acha inteligente e tal, mas amanhã eu vou morrer. Em breve eu vou morrer, vou partir dessa vida. E toda essa sabedoria serviu o quê? Para mim, eu aqui, tá? Não estou falando para a igreja foi edificada, alunos foram edificados, mas a minha pessoa, o meu eu. Se eu vou morrer e tudo vai acabar quando eu morrer. Aí você vai falar, calma, você não tem esperança? Calma, que Salomão vai dar esse passo mais à frente, tá? Salomão vai dar esse passo depois. E agora,
olha a frase que eu coloquei para vocês aqui, é um provérbio chinês, olha esse ditado chinês. Quando o jogo de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha, né? Então, olha só, né? Aonde que está Napoleão Bonaparte e aonde que está o soldado do Napoleão Bonaparte? Aonde que está a empregada que fazia comida para o Napoleão? Aonde que está o escravo no Haiti na época do Napoleão? Né? Aonde que eles estão? Todos morreram. Todos morreram. A morte nos iguala a todos, ricos e pobres, sábios e tolos, reis e servos. Parece que o que Salomão está pensando aqui, quando ele diz o que acontece com o sábio, acontece com o tolo, ele está falando da questão da morte, da memória dessa pessoa que não vai durar para sempre. A memória é a lembrança. Irmãos, eu carrego uma grande memória do meu pai, que está vivo, graças a Deus, e minha mãe está viva. Eu tenho uma boa memória deles. Mas você sabe qual é a memória que eu tenho dos meus avós? Quase nenhuma. Os avós, por parte de pai, eu não conheci. Os avós, por parte de mãe, o meu avô, ele faleceu, eu devia ter uns 6 anos. Então, eu tenho poucas memórias do meu avô materno. A minha avó materna é que eu tenho uma memória maior. Quando ela faleceu, eu já tinha mais de 30 anos. Então, eu carrego memória da minha avó materna, só dela. Dos avós paternos, eu não tenho mais memória deles. O meu pai está vivo. O meu pai tem quase 80 anos. Quando o meu pai falecer e os irmãos do meu pai, a memória do vovô e da vovó paterna vai morrer junto. Eu carrego memória do meu pai. Os meus filhos não têm quase contato com meu pai, ele mora no Sergipe. Meu filho mais novo nem conhece o meu pai. Quando eu morrer, quando eu me for, e eu irei, não tem como eu não ir, a memória do meu pai vai morrer comigo. É isso que Salomão está falando. Ele está falando que a nossa morte, aos poucos, vai apagar nossa memória, nós vamos cair no esquecimento, e mesmo que alguém seja lembrado, para mim, o que significou? Eu saí dessa vida, eu saí do jogo. Né? Calma, a eternidade, Salomão vai chegar lá ainda, irmãos, calma aí. Agora vamos lá. Evidentemente que uma vida mais sábia traz benefício. É melhor ser sábio do que tolo, por isso que Salomão fala que é igual a luz e as trevas. Sendo o oposto de uma vida tola, mas é preciso ter em mente que Salomão está pensando além dessa vida, além da existência. E aí eu repito, Salomão escreveu o livro na velhice. O homem mais sábio do mundo chegou na velhice e disse que a sabedoria dele era vaidade. O homem mais sábio do mundo disse que a própria sabedoria era vaidade nesse sentido. E, por fim, o trabalho. Aí Salomão falou, já sei, não é nem as minhas posses e nem a sabedoria. Eu acho que é no meu trabalho que está a realização. Né? Então, vamos continuar lendo Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18 ao 26. Também aborreci todo o meu trabalho. Esse aqui ele já começou falando mal. Né? Os outros ele começou descrevendo o lado bom e depois ele disse, será que o trabalho é um negócio difícil, né, irmãos? Ele já começa falando aqui que se aborreceu do próprio trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que, olha o motivo, visto que, eu acho que talvez eu deixe mais triste os mais velhos, né? Você já pensou nisso, irmãos? Tem versículo bíblico que a gente não gosta muito, a gente lê e a memória apaga, tá? Mas hoje Salomão está nos convidando a pensar nisso. Visto que o seu ganho, que eu havia de deixar, visto que o seu ganho, o ganho do meu trabalho, que eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou tolo? O estulto é o tolo. Contudo, então ele está falando assim, eu vou morrer e tudo que eu fiz vai ficar para os outros. Você viu que Salomão descreveu lá atrás? Eu fiz açudes, eu tenho cantores, eu tenho servos, eu tenho palácio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tudo isso. Aí depois eu me aborreci do meu trabalho, porque quando eu me for, vai ficar para outro. E quem diz que esse outro vai ser um sábio ou um tolo que vai arruinar tudo? Eu demorei a vida toda para construir o reino de Jerusalém. E olha que ele acertou. Vocês se lembram o que o filho de Salomão fez, né?
Quem lembra aí o que Roboão fez? Ó, Saul, Davi e Salomão foram reis de todo Israel. Vem o Roboão, filho de Salomão, provoca uma guerra civil e o reino é dividido ao meio. Perde metade do reino. Salomão ia se virar no túmulo, né? Como diz. Por isso que ele está falando, quem sabe se quem vai vir depois de mim é sábio ou tolo. Contudo, ele terá o domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Peraí, pronto. Estou mandando aqui o mute. Peraí. Ok. Então, voltando lá para o compartilhamento. Olha só o verso 20 que eu grifei de azul. Então, olha o que Salomão pensou nisso, a conclusão que ele chega. Então me empenhei, porque o coração se desesperou, meu coração se desesperasse de todo o trabalho com que me enfadigara debaixo do sol. Meio que ele deu um desespero, meu Deus, eu trabalhei, me matei. Tô velho, vou morrer, vai vir um tolo, vai pegar tudo isso de mão beijada e vai destruir tudo isso. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? O que o homem tem? Ele está perguntando o que o homem tem de tudo que ele trabalha. Eu pergunto para os irmãos, meus irmãos, o que você tem de tudo que você trabalhou? Irmãos, eu gasto muito com livro. Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho. Saio na rua, amanhã eu sou atropelado e morro. Eu tenho isso daqui, irmãos? Eu tenho isso daqui. Será que eu tenho mesmo? Aí vai vir o meu filho, que eu espero que seja estudioso, ame os livros e fique com eles. Mas talvez o meu filho não goste de estudar e venda tudo. É o que Salomão está falando. O que você tem de tudo que você trabalhou e conquistou? Sabe o que você tem? Nada. Porque você não vai levar nada. Você tem o uso hoje. Você tem o seu apartamento que você comprou, que você usa hoje. Você tem o seu carro que você comprou, que você usa hoje. Mas você tem o uso temporário. Porque quando você for e você irá, outro vai usar aquilo que você comprou. Eu tinha um pastor no seminário que ele falava assim, ó, quando eu compro camisa, eu visto todas no mesmo dia. Porque se eu morrer, vai ser usada. Se um dia eu comprar 5 camisas, eu já visto as 5, já uso no mesmo dia. Porque se eu morrer, eu já usei. E tem gente que tem coisas que nunca nem usaram, não é verdade? Eu tenho um livro aqui que eu nunca nem abri. Que eu vi na promoção, comprei. Sei que é importante, comprei, está ali. Quando precisar, eu vou usar. Né? E aí ele vai chegando no verso 24, com uma beleza muito interessante. Né? Ele faz a pergunta no verso 23, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Não é isso que acontece com a gente? Tá trabalhando. Quando a gente está muito envolvido no trabalho, acontece isso que Salomão está falando. Até de noite o coração não descansa. O corpo descansa, mas o coração, que ele está falando, nossa mente está tão envolvida no trabalho que a gente não descansa do trabalho. E sabe o que acontece? Você morre e toda a sua sabedoria e esforço fica aí para outro. E isso é vaidade, isso é ilusão. Verso 24. Nada melhor. Aí ele chega numa conclusão melhor aqui. Calma, Salomão, respira. Aí Salomão para e fala para a gente aqui, ó. Nada melhor para o homem do que comer. Vocês gostam de comer? Diz que crente gosta de comer, né? Comida, tem que ter muita comida. Crente não é de beber, mas comer é uma beleza, né? Aí Salomão fala, ó, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze bem do seu trabalho. Então ele não recusa isso. Vocês viram que ele não está recusando comer, beber, ter posses, ter coisas, né? E fazer com que sua alma tenha prazer no seu trabalho. Você trabalhou, tenha o usufruto do que você conquistou. Nada melhor para o homem do que isso. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Ele está falando, esse comer, esse beber, esse prazer que eu tenho do fruto do meu trabalho, vem de Deus. Pois
separado dele, e aqui é o segredo, irmãos, para você não ficar triste com Salomão e não deixar de convidar ele de vir pregar aqui na Nova Jerusalém, tá? Não, lá no céu você não vai nem querer sentar do lado de Salomão. Já pensou, você chega lá na Nova Jerusalém, aquele banquete maravilhoso no céu, aí você vai olhar Salomão e vai falar, não vou sentar do lado dele não, que ele vai falar que nada presta. Calma. Verso 25. Pois separado deste quem de Deus, separado dele, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Ele está falando que nessa vida tudo é uma ilusão, mas você pode se alegrar daquilo que você tem hoje, mas jamais separado de Deus. Jamais separado de Deus. Pois Deus dá sabedoria. Lembra da sabedoria? Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho. Esse trabalho não é no sentido de trabalhar, no sentido de ser algo penoso, tá? Para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Mas até isso é vaidade correr atrás do vento. Ele conclui falando isso. E eu quero voltar lá na revista para a gente pensar um pouquinho, usando também a revista. Tá? Vamos lá. Aqui, deixa eu colocar aqui na parte 2. Aqui. A vaidade da sabedoria. Você sabe que Salomão era o homem mais sábio, né? Ele é considerado mais sábio. Aqui é feita algumas perguntas, mas é mais no sentido de informação. Mas Salomão vai trazer a ideia que mesmo que você seja um gênio, mesmo que você seja alguém que saiba todos os detalhes, aqui faz algumas perguntas, né? Qual o diâmetro da Terra? Algumas perguntas assim que parece coisa de enciclopédia. Aí você vai falar, não sei de tudo isso. Você seria um gênio. E temos aqui muitas pessoas inteligentes na sua determinada área, né? Nós temos o Eugênio e o Edson, que trabalham no direito, eu trabalho com história. Cada um aqui tem a sua função, a sua sabedoria cotidiana, popular. Mas cuidado, toda essa nossa sabedoria, ela é vaidade. Ela é uma nulidade. Todo o trabalho, todo o esforço de direito, pegando os exemplos aqui do Eugênio e do Edson, né? Pode ser considerado vaidade nessa perspectiva de Salomão. Nessa perspectiva. Ele está olhando além dessa vida, ele está olhando todo. Né? Ele está querendo dizer, todos vão morrer, e a nossa sabedoria vai adiantar do quê? É aí que ele está pegando na situação. Depois, ele vai levar para o trabalho. O trabalho não é pecado, o trabalho é uma bênção, como eu já disse. Mas ele vai falar que até o trabalho, se você parar para pensar, puxa vida, né? Eu trabalho, me esforço tanto, e quando eu morrer, tudo que eu construí vai ficar aí. Eu estou construindo, fazendo, fabricando, escrevendo, mas eu vou morrer, eu não vou levar nada. Será que vale a pena trabalhar? Estou trabalhando, o que eu vou levar? Né? Então, Salomão, esse homem sábio, ele está fazendo uma reflexão profunda sobre aquilo que de fato vai ter um valor eterno. Aquilo que de fato vai ter um valor além do presente. Então, nós temos que pensar no seguinte, por exemplo, sobre o trabalho. Trabalho não é um castigo, é um bem de Deus. Mas o trabalho deve ser um meio e não um fim. Sabe o que Salomão quer mostrar para a gente? Que todas essas coisas que nós estamos pensando, e que nós já estamos caminhando para o final da aula, todas essas coisas, as possessões, a sabedoria, tanto a sabedoria informativa, eu tenho muita informação, como a inteligência, a sabedoria. Então, as possessões, a sabedoria e o trabalho, tudo isso é meio. Tudo isso é meio, não pode ser o fim. Se você colocar o fim da sua vida, ou seja, a sua realização, em você ter coisas, no dia que eu tiver uma casa, eu serei feliz. Meu sonho é ter uma casa. No dia que eu pagar a última prestação da minha casa, eu vou ser feliz. Se a sua felicidade for ter possessões, um dia você vai olhar para trás como Salomão e vai falar, tudo isso é vaidade. Tudo isso foi nulidade. Quando você estiver no leito de morte, e todos nós vamos estar, alguns vão morrer rápido, mas alguns vão ter o privilégio de estar numa cama, já com uma velhice maior, talvez igual disse Raul Seixas, esperando a morte chegar. Talvez você vai ter tanta riqueza, imagina você com aquela piscina, mas num leito de cama, talvez não com dor, mas numa velhice, você vai olhar pela janela e vai falar, eu não posso ir mais na piscina. Os meus netinhos vão, mas eu não posso.
A minha casa na praia. Ixi, eu não posso nem sair da cama. Como eu vou para minha casa na praia? O segredo é não ser a finalidade da sua vida, é o meio. Hoje você pode desfrutar com a consciência, amanhã eu não vou ter, ou se eu ter amanhã, talvez eu não tenha nem condições de desfrutar. Mas o meu coração, a minha realização não está no meio, pois a minha possessão não é o meu fim, é só um meio nessa vida. A minha sabedoria. Eu prego em tanta igreja, dou tanta aula, escrevo livro, faço tanta coisa. Vou envelhecendo, vou perdendo as minhas capacidades, a minha memória, vou perdendo a minha habilidade de falar, a minha capacidade de viajar, a minha capacidade de ir. Talvez um dia eu seja um desses irmãos que precisa ser visitado, pois não pode ir na igreja. E eu não vou poder mais expressar minha sabedoria. Mas a minha sabedoria, se ela for o meu fim, isso vai ser o meu desespero, vai ser a minha depressão. Porque eu não vou poder mais falar toda a sabedoria que eu acumulei. Mas toda a minha sabedoria não pode ser o fim. É o meio que eu tenho hoje para glorificar a Deus, para edificar a igreja. E um dia isso vai passar, mas isso foi só o meio, não é o fim. O meu trabalho, o meu esforço, dia após dia, o meu labor em conseguir coisas, em conquistar coisas, em fazer coisas. Mas um dia eu vou me aposentar, nem que seja por... Como é que chama lá? Quando alguém não quer se aposentar e é obrigado a aposentar, compulsório, né? Nem que seja compulsoriamente, né? Pois eu não aguento mais a minha idade, eu vou me aposentar e todo o meu trabalho vai ficar para trás. E às vezes vem alguém e desfaz tudo. Já pensou eu ser um pastor de uma igreja, monto um grupo disso, um grupo daquilo, faço um monte de coisa, faço todo o trabalho, aí eu fico idoso, saio, aí vem outro pastor que não gosta daquele tipo de atividade e desfaz tudo. Se no meu coração estava o meu trabalho, então esse dia será a minha maior depressão. Mas se eu pensar que só foi um meio daquele momento e daquela época, pois não é o meu fim, aí terá a minha realização. Né? E aqui, para concluir, a revista apresenta algumas reflexões. Estamos concluindo, tá? Primeira reflexão. Quando Deus deixa de ser nossa razão de existência, toda a nossa razão fica sem existência. Eu vou mandar para vocês, tá? A frase tem um jogo de palavras, olha. Quando Deus deixa de ser a nossa razão. Qual que é a nossa razão? É a nossa sabedoria? É as nossas posses? É o nosso trabalho? Então, quando Deus deixa de ser a nossa razão perde a existência. Pois um dia o seu trabalho você vai deixar de fazer, a sua sabedoria vai perecer, você vai ter a memória mais fragilizada, vai deixar de ser um produtor de coisas, a sua riqueza vai ficar para outro, ela vai desvanecer. Então, a sua razão, se está nessas coisas, ela vai deixar de existir. Mas se a sua razão for o nosso Deus, nada vai fazer a sua razão perecer. Pensamos aqui em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa nossa vida, o que tem nessa vida, gente? E é bom, tá? Isso não é ruim, é bom. Nessa vida tem trabalho, realização de coisas, tem a esposa, tem o marido, tem comer, tem beber, tem se alegrar, tem fazer festa. O que tem nessa vida? Nessa vida tem posses, tem coisas que você conquista. Não é isso? Tem a sua família, tem os seus filhos. Nessa vida tem tudo isso, mas olha o que Paulo escreve. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Eu vou grifar aqui de azul. Nós somos os mais infelizes dos homens. Se tudo o que você quer receber de Deus será nessa vida, você é o mais infeliz dos homens. Pois tudo dessa vida é um tipo de ilusão. Pois existe hoje e amanhã não vai existir mais. Tem outro versículo para refletir. Devido à hora, eu vou passar para as próximas frases. Tá? Só para concluir. Meios de vida, conquista, sabedoria, trabalho, são diferentes da finalidade da vida. Nossa finalidade de vida é servir e amar ao Senhor. Hoje eu sirvo a Deus como professor, eu sirvo a Deus usando os livros que eu tenho, eu sirvo a Deus ensinando com a minha sabedoria, eu sirvo a Deus com as minhas posses, eu sirvo a Deus no meu trabalho. Mas amanhã a minha sabedoria vai diminuir, eu vou perder o meu trabalho, eu vou me aposentar e eu vou deixar de ter as minhas posses.
Então, isso é só o meio, não é o fim. Eu uso os meios para servir. É isso que Salomão quer mostrar. Ele está mostrando a brevidade da vida. E, por fim, para terminar, usufruir a vida sem se iludir e sem valorizar demais as coisas. Até os nossos amados queridos vão morrer. Eu espero que ninguém aqui tenha que participar, mas você vai. Todas as pessoas um dia participarão de um enterro, de um momento de luto, de um velório. Não é verdade? Até os entes queridos nossos se vão. Você não pode se iludir e colocar no ente querido, num bem querido, em uma formação, em algo dessa vida. Você não pode colocar nisso a sua maior esperança e realização. Pois isso é como a bolha de sabão. Um dia vai deixar de existir. Então, qual que é o segredo? O segredo é você usufruir, como Salomão disse, isso é Deus que dá, usufruir aquilo que Deus te dá, mas coloca o coração só naquilo que não vai virar bolha de sabão, que é o nosso Deus eterno. Amém, meus irmãos? Vamos parando por aqui a nossa aula.